Você sabe o que é neurodiversidade? Pois então para tudo que a partir de agora você vai mergulhar nesse mundo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Sem Rótulo. Justamente com esse nome Sem Rótulo, falaremos sobre neurodiversidade, sobre seus tipos, que existem hoje. Vamos falar também diretamente com especialistas e também com famílias e pessoas atípicas, porque a intenção do nosso programa é justamente trazer mais informações para trazer a inclusão e fazer com que essas pessoas ou famílias típicas e atípicas tenham uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, com informação que é o principal hoje que nós precisamos saber. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você que está nos assistindo, ative o sininho, faz toda aquela inscrição do canal do YouTube, tá? Tem as nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui para vocês. Atenção a isso porque o que vem aí pela frente, todas as informações que a gente vai falar aqui, que a gente vai discutir aqui, vai ser muito importante para o conforto maior dessas famílias, tudo bem? Eu sou Max Leonel, eu sou pai atípico, pai do Enzo, de 7 anos, que tem autismo, tá? E junto comigo, para abrilhantar, trazer mais informações, mais credibilidade a esse negócio, eu tenho uma pessoa que é minha amiga, que ela foi fonoaudióloga do Enzo durante mais de 4 anos, tá? E uma grande amiga, uma pessoa que nos fez a diferença na minha vida, na do Enzo e da minha família, Maíra Oliveira. Oi, Max, boa noite. Boa noite. Eu agradeço muito, a sua confiança, sua e da sua família, nesse momento que vocês tiveram o diagnóstico do Enzo. E assim, eu digo que foi um prazer, Eu fico muito feliz de ter participado desse caminho, e ter junto contribuído para o desenvolvimento do Enzo. É isso aí. E juntos faremos o podcast Sem Rótulo, que vai ser um programa que vai te dar a mão para que você nunca mais se sinta sozinho nessa caminhada atípica. E a odontopediatra, a doutora Manuela Larré, ela apoia a neurodiversidade. Ela realiza atendimentos em adulto e crianças, é capacitada nos atendimentos de crianças com deficiências ou neurodiversidade. Realiza os atendimentos também com sedação do óxido nitroso, que é aquele gásinho inalante pelo nariz, que vai diminuir a ansiedade, não deixa a criança inconsciente, ela fica consciente, mas com sedação. Realiza também terapia canabidioide, que é com óleos dos cannabis, que serve também para a ansiedade e o bruxismo. O consultório dela é totalmente acessível para crianças típicas ou atípicas. Tudo com maior conforto para te atender. Exatamente, gente. Essa aí, doutora Manuela é uma pessoa muito importante que nos ajuda, A gente, para levar esse programa, para levar essa ideia, a gente precisa das empresas nos ajudando e ela é uma delas, tá? E para brilhantar ainda mais esse programa iniciando hoje, tá? Tô até um pouquinho ansioso aqui, mas vai dar tudo certo. Eu trouxe, a gente bolou falar sobre a neurodiversidade e para início a gente tem que falar sobre a neurodiversidade para que as pessoas que não sabem o que é isso ou que nunca teve esse contato passem a ter, porque aí daí para frente ela vai começar a associar muito melhor tudo que a gente vai falar. E essa pessoa, ela é um encanto desde quando eu comecei a conversar com ela ali pelo WhatsApp, pela receptividade, pela educação, E ela é pós-graduada em Neurologia Infantil pelo Instituto Médico IPMED de Brasília, capacitada em transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno do espectro autista, o TEA, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno de aprendizagem, a dislexia, e o transtorno opositor desafiador, o TOD. E, mais uma vez, muito obrigado, doutora Laura Yunes. Olá, Max, Maíra. Fico lisonjeada pelo convite de estar aqui com vocês e espero contribuir muito nesse podcast de hoje. E vai. Doutora, então fala assim pra gente um pouquinho do seu caminho percorrido, durante esses longos anos na medicina, O que fez com que você se apaixonasse pela essa área tão importante, que é o desenvolvimento infantil? Conta pra gente um pouquinho a sua história. Bom, diferente de muitas pessoas, a medicina nunca foi meu sonho de criança, sendo muito sincera, Meu sonho de criança era fazer parte da Força Aérea Brasileira. Nossa. Cheguei a fazer várias provas, mas não passei. Física e matemática não era comigo. E aí, uma tentativa de me escapar do que o meu pai queria que eu fizesse, que era direito, eu falei, não,
Então, que tal medicina, pai? E aí ele aprovou. Então, foi onde eu comecei a medicina, estudei e durante, né, as práticas da faculdade, me encontrei com muitas crianças especiais, né? E como eu me formei fora, me formei na Bolívia, lá a gente vê como essa parte da população, como essas crianças especiais, elas são deixadas de lado, principalmente lá, né? Mas o nosso país não é diferente. Então, foi surgindo aquela vontade de fazer mais por essas pessoas, né? Tenho na família alguns casos, então isso também ajudou a ter mais interesse para poder estudar e foi onde eu cheguei até aqui. Ah, que bacana. Esse tipo de choque com a realidade, que na maioria das vezes não é a nossa, mas que a gente passa a vivenciar, ela mexe por dentro, né, da gente. Ela faz nascer uma pessoa ainda melhor, né, dentro da gente, que é o que acontece com a gente, né, Maíra, no dia a dia aí. E isso faz com que nós nos tornamos profissionais melhores, né? Mais humanos, justamente por ver todas essas dificuldades que essas pessoas enfrentam. Eu mesmo, quando o Enzo teve o diagnóstico de autismo, eu era uma outra pessoa, eu não tinha noção do que era essa realidade, né? E hoje, lembrando do passado, do início, a gente vê que como a gente melhora internamente, né? A gente pensa mais no próximo a partir disso aí. Mas assim, doutora Laura, o que seria a neurodiversidade? Né? Assim, na minha forma primária aqui de saber, neuro seria algo relacionado ao nosso cérebro, diversidade, diferenças. Então, seria algumas diferenças do nosso cérebro? Explica um pouquinho pra gente. Exatamente, Max. Neurodiversidade é um conceito amplo que nos mostra que há várias formas do nosso cérebro funcionar. E também há várias formas da gente aprender, né, da gente entender o mundo, né, ter um olhar diferente sobre o mundo. Então é isso que vem ser a neurodiversidade, as diferentes formas, as variações da gente viver no mundo hoje, tá? E aí a neurodiversidade, ela nos remete a essa questão de acolher, de respeitar, de entender mais o lado da outra pessoa. Entendi. É aquele conceito de ninguém é igual, né? Exatamente. Todo mundo tem uma diferença. Não existe pessoas iguais, né? Independente de qualquer coisa. Eu sou diferente de Max, eu sou diferente, né, de você. Então nós somos 3 pessoas com características diferentes. Né? Exatamente. E a gente, o que você podia falar pra gente dentro dessa neurodiversidade que você é capacitada nesses transtornos que a gente falou? O TEA, que é o autismo, o TOD, que é o opositor, né, desafiador, o TDAH, que muita gente hoje passou a se falar, passou a buscar, mas o que você podia falar de cada um deles, né? Como identificar, que tipo de alerta a gente tem que ter quando a gente vê algo, né, que pode se levar a isso? O que você podia falar de cada um para a gente? Bom, é importante a gente saber que para caracterizar um transtorno não é um sinal ou outro. A gente precisa preencher critérios e a gente precisa entender que esses transtornos trazem prejuízo para a pessoa. Então não é simplesmente eu não gostar de interagir, mas eu vivo bem. Eu preciso ter um prejuízo por essa falta de interação. Desculpa só te interromper um pouquinho, só para que as pessoas entendam o que eu comecei a entender melhor um pouquinho agora. Então a gente pode dizer que a neurodiversidade junto com esses transtornos, uma pessoa ela pode ter algum tipo de atitude igual a uma pessoa que tem e uma que não tem, mas vai se considerar o transtorno a partir do momento que traz um prejuízo para aquela pessoa, é isso? Exatamente. O prejuízo faz parte dos critérios diagnósticos, então não tem como eu classificar como transtorno se a pessoa não tem nenhum prejuízo. Esse prejuízo seria o quê, basicamente?
No autismo, a gente poderia falar que é um prejuízo da interação social, a pessoa não consegue se socializar, não sai de casa, não tem amigos, é uma pessoa isolada. Isso é um prejuízo para a pessoa. Sim. Né? A gente pode falar o prejuízo da comunicação, a pessoa não consegue se expressar, não consegue falar com as outras pessoas aquilo que ela quer. Então, todo mundo manda fazer alguma coisa e ela aceita, quieta. Isso é um prejuízo para ela. Né? Ser passiva, né? Exatamente. Então, a gente tem que ver sempre o prejuízo que aquilo causa na pessoa. Entendi. Ô, doutora, e assim, quando alguém identifica que tem algum traço dessa neurodiversidade, desses prejuízos, né, que você acabou de citar, qual é o primeiro passo, né? Alguém que esteja nos ouvindo, nossa, eu estou me identificando com esses prejuízos, com essas características que ela está falando. Ou então eu conheço alguém que tem alguma dessas características. Qual é o primeiro passo que ela deve tomar, né? Quem ela deve buscar? Maíra, eu gosto de orientar que o primeiro passo é buscar ajuda profissional capacitada. A internet, ela nos ajuda muito, mas ela também pode atrapalhar. Sim. E quando a pessoa vai consultar o Dr. Google, por exemplo, né, ela começa a se encaixar em várias coisas que talvez não fazem o menor sentido. Sim. Então, somente um olhar profissional capacitado sobre os transtornos é que vai realmente identificar se são traços e somente traços, ou se é realmente fecha todos os critérios para um diagnóstico. A gente viu você falando que o TEA, que é o autismo, tem essa questão da sociabilidade, da dificuldade da fala. O TDAH, o que a gente pode, por exemplo, eu estou suspeitando de alguma coisa. O que a gente pode já ficar de alerta à primeira vista, assim, sobre isso? O TDAH, ele é bem caracterizado por um quadro de agitação, de inquietação, um quadro de desatenção, distração, não tem um foco, a pessoa não consegue se concentrar em uma determinada atitude por muito tempo. O TDAH, ele também tem como característica a agitação motor, então uma criança que não para, quieta, senta, levanta, corre. Então isso é bem característico do TDAH, além de impulsividade. Entendi. Então aquilo que você falou, dentro disso aí, do TDAH, quase todas as crianças são assim. Então o alerta vem a partir do momento que isso traz um prejuízo. Exatamente. Ou na aprendizagem, ou em qualquer área, aí viu aquilo estar trazendo um prejuízo maior, é onde a alerta liga e vai buscar. Exatamente. Né? Isso que é importante. Por exemplo, a criança ela é tão distraída na sala de aula que ela não está indo bem. Não consegue fazer as tarefas. Não consegue aprender, não tem um bom rendimento. Isso é um prejuízo. Que qualquer coisa distrai, né? Exatamente. Passou um vento, você está se distraindo. É como se tivesse assim, o cérebro tivesse super agitado, né? Sim. Ali o tempo todo, né? Com toda e qualquer coisa, numa agitação que você não consegue focar num determinado assunto, você não consegue focar em determinada atividade. Você está fazendo alguma atividade, daqui a pouco você muda. Você não finaliza uma e você já começa a pegar outra e não termina nenhuma nada. E nem outra. Exatamente. Uhum. E o TOD? Fala um pouquinho pra gente do TOD. O transtorno opositor desafiador, ele é caracterizado... Que assusta esse nome, né? Sim. Eu, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus. Então, pelo nome a gente já entende bastante, né, Max? Opositor desafiador. A gente tem uma oposição e a gente tem um quadro de desafio. A criança, ela apresenta um comportamento hostil, raivoso, tem um baixo limiar de frustração, culpa os outros pelo seu comportamento, gosta de incomodar as outras pessoas, desafia as figuras de autoridade, pode ser os pais, professores, desafia regras, não gosta de seguir regras e tem muitas vezes um comportamento malvado ou vingativo. Mas tudo isso tem que estar presente pelo menos 6 meses. Então não é uma vez ou outra, 6 meses contínuos a criança com esse comportamento. É como se o pai estivesse falando assim, você não faça determinada coisa, e a criança olhando para o pai, fazendo de propósito, tipo, exatamente. Eu vou fazer sim. Isso, exatamente. Eu vou fazer isso, exatamente isso que você está dizendo para eu não fazer. Exatamente. Tipo assim, olhando para ele, não é aquela coisa assim,
Meu pai disse que eu não posso fazer, quando meu pai sair, eu vou fazer escondido. Exatamente. Ele vai fazer Maíra. na presença dos pais ou da figura de autoridade naquele momento, para realmente desafiar, dizer, não, você está dizendo que eu não vou fazer, mas eu vou fazer dessa forma que eu desejo. Exatamente. É bem isso mesmo que você falou. Então, a criança, ela olha nos olhos dos pais, da professora e diz, eu vou fazer. É uma coisa meio que intencional, né? Ela sabe que está te desafiando, que está indo contra. É diferente, às vezes, da pessoa ser a personalidade dela, às vezes, né? Acho que a gente pode classificar isso como uma diferença? Então, a questão do TOD é como é um transtorno, muitas vezes não é controlado pela própria criança, né? Quando é uma questão de impulsividade. Entendi. Também. Quando percebe, já fez. Então, isso também é o que a gente precisa entender do TOD. Entendi. Então, assim, se faz alguns dias, depois passa um determinado período de tempo sem ter esses comportamentos e depois volta a ter de novo, então não fecha como TOD. Então precisa ter uma sequência de comportamentos. Eu gosto de explicar aos pais para a gente diferenciar o transtorno opositor desafiador de birra, que é exatamente como funciona cada um desses dois. O transtorno opositor desafiador, a criança ela não tem exatamente um motivo para fazer aquilo. Mas quando a criança faz uma birra é porque algo foi negado, ela queria alguma coisa que os pais não deram. E assim que ela consegue aquilo que ela queria, ela para. Né? Um exemplo muito simples, a criança no supermercado. Quer um salgadinho, o pai não quer dar, ela se joga no chão, grita, chora. O pai deu, ela parou. O transtorno opositor desafiador, não. O pai pode fazer, eu falo pai, mas qualquer figura de autoridade pode fazer o que for para a criança e ela não muda o comportamento. Ah, então tem essa diferença, né? Sim. E dislexia, o que você pode falar um pouquinho para a gente? A descalculia também entra nas neurodiversidades? Também entra porque são transtornos específicos da aprendizagem, né? A dislexia é a dificuldade na parte de leitura e escrita. Então, a criança é como se ela tá vendo uma palavra, mas ela fala outra. Ela demora mais para fazer a leitura do que os coleguinhas da mesma idade. Ela tem dificuldade para entender o texto que ela leu. Ela não compreende o que o texto está falando para ela, né? Ela tem dificuldade para copiar, por exemplo, do quadro para o caderno. Então, isso é bem característico da dislexia. Entendi. É claro que a gente tem que fechar esse diagnóstico quando a criança já entrou na fase de alfabetização. Né? Se é uma criança muito pequena e tem essas dificuldades, mais ou menos aí com seus 6 anos, eu preciso fazer um teste de intensidade de estímulo para ver se isso reverte. Às vezes era só falta de estímulo. Sim. Mas não reverteu, fala a favor de dislexia. Entendi. Então, gente, vocês começam a observar que como a informação faz com que a coisa seja tomada uma providência de maneira correta, de maneira responsável. Porque, assim, eu como pai atípico, pai de autista, ou no salão de cortando o cabelo, ou em qualquer lugar que a gente está, algumas pessoas chegam e nos perguntam algumas coisas e tipo, igual recentemente aconteceu, Max, mas me diz uma coisa, o autismo, a pessoa já nasce autista, ela adquire depois, né? Então essas dúvidas que as pessoas têm, que eu vejo até como uma coisa muito bacana, que as pessoas estão começando a buscar informação. Exatamente. Né? Então, assim, eu vejo hoje o poder de um programa como esse, como outros que existem aí que falam sobre isso também, o quão é importante, né? Porque a informação eu acho que vai fazer total diferença. Por exemplo, a gente falou muito dos transtornos do TEA. O autismo, a gente sabe que com a terapia adequada, com, né, o acompanhamento adequado, o estímulo adequado, ele vai dançar ali, né, entre o suporte 1, o suporte 2 e o suporte 3, que é como a gente fala hoje. E esses outros transtornos, eles se igualam ao TEA? Cada um tem a sua peculiaridade? Dentro dos transtornos, a gente sempre vai ter níveis de gravidade, né?
Por exemplo, o TDAH a gente pode considerar que é um TDAH leve, a criança, ou seja, ela é desatenta, mas não é algo tão forte como se ela fosse desatenta a todo momento, né? Então a gente classifica em leve, moderado, grave. E claro que com o tratamento correto, essa criança passa a ter sinais tão discretos que a gente pode até dizer que não tem mais, entre aspas, né? Porque é um transtorno que a gente não fala em cura. Então a gente fala que é como se ficasse tão discreto que poucas pessoas vão perceber. Entendi. É aquela frase que diz, nem parece que tem TDAH, nem parece que é autista. Mas ele nem parece autista, nem né? parece que é autista. Gente, a criança autista, ela não parece autista. Ela né? é autista. Ela parece uma criança cara, né? atípica. Ela não tem marcador biológico, né? Exato. Autismo não tem cara. Então vamos parar com isso, hein, gente? Ó, atenção aí, ó. Uma grande coisa a se aprender aqui hoje é que a criança autista, ou a criança com TDAH, ou o adulto com TDAH, ou a pessoa atípica, ela é uma pessoa totalmente confundível com qualquer outra. Exatamente. Tá? O que vai mudar, na maioria das vezes, é o comportamento de acordo a algo que refletiu a ela. Alguma situação, É isso, doutora? Eu estou falando besteira? Sim. Tá, então, hoje acho que eu vou me especializar na área. Porque eu estou aqui só como pai de autista, só falando da minha vivência, mas nesses 4 anos e meio aí com Maureen e Maíra, né, a gente acaba aprendendo muita coisa e isso é fundamental. Hoje, o que elas me ensinaram e o que eu vivencio com o Enzo até hoje é o que faz ele ter a evolução que ele tem hoje. Exatamente. A tranquilidade que a gente tem na nossa rotina que antes não tinha. Então eu vejo que as pessoas precisam entender que ou TEA, ou TOD, ou dislexia, ou TDAH, busque a informação, busque quem sabe daquilo. Eu vejo as pessoas muito com opinião formada sobre tudo. Eu estou aqui conversando com uma neuropediatra, eu estou aqui ao lado de uma fonoaudióloga e eu quero, às vezes, saber mais do que ela. Não tem lógica isso. Né? Então, o que elas falarem para mim, eu vou absorver 100% e vou ali do meu jeitinho aplicar no meu filho, no dia a dia, e a gente vai colhendo esses frutos, e a coisa vai fluindo e tudo mais. Max, mas essa sua vivência, a sua experiência no dia a dia é de fundamental importância para o desenvolvimento do seu filho, né? Essas informações, lógico, né? Você foi ali buscando informações depois que teve o diagnóstico, você mergulhou naquele mundo para entender como que o seu filho era. E isso faz total diferença. Então, assim, a família junta, né? A família ali junto com todos os profissionais, né? Como você fala, assim, que hoje você chega e as pessoas sentem confortável de te perguntar. Então, assim, eu percebo que é mais fácil para um pai atípico, alguém que está na dúvida do diagnóstico, ter um papo, assim, perguntar, tirar uma dúvida com outro pai atípico. Né? Então, assim, quando vem mais pro profissional, já tem mais uma barreira, né? Já fica assim. Então, essa ideia do podcast, que é levar informação para as outras pessoas, é porque nós achamos não, né? Temos certeza que o conhecimento transforma. Sim. Então, assim, a informação, o conhecimento vai mudar muitas vidas, né? De famílias e de pessoas típicas. Sim. Doutora, fala assim, a gente falou um pouquinho do TOD, do TDAH, do TEA. E assim, síndrome de Down, ela também pode ser considerada uma neurodiversidade? A síndrome de Down, pelo nome, a gente já entende que é uma síndrome. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. Não entra como um transtorno. A síndrome de Down, a gente já sabe que é uma alteração genética pontual no cromossomo 21. Então, a gente não considera como um transtorno. Mas, claro, faz parte da neurodiversidade. Né? As crianças, os adultos com síndrome de Down são tão especiais quanto qualquer outra pessoa. Doutora Laura, então a gente falou aqui sobre transtornos e agora sobre síndrome. O que a gente pode entender da diferença aí dos dois? Bom, a síndrome, Max, é um conjunto de sinais e sintomas e a gente tem uma causa pontual. Como a gente falou da síndrome de Down, a gente tem especificamente uma alteração do cromossomo 21. Então, é uma causa fechada, a gente tem um diagnóstico através de um exame.
O transtorno, ele não tem um exame que a gente vai detectar o transtorno. Ele também tem sinais, tem sintomas, mas não tem uma causa definida. O transtorno, ele vem tanto de uma questão genética como uma questão ambiental, né? Hoje a gente já sabe que a parte genética é muito forte, mas a parte ambiental faz toda a diferença para que a parte genética se expresse. Exatamente. Ah, entendi. Exatamente. Então a síndrome, a gente consegue ter um exame que detecta. Sim. O transtorno seria só comportamentalmente da Exatamente, pessoa? seria uma observação. A gente não tem um exame que comprova que é autismo, um exame que comprova que é TDAH. É tudo por uma observação clínica, né? Através da consulta, uma boa anamnese. Então... Ó, gente, síndrome e transtorno, já não vamos mais confundi-los, né? E saber aí buscar o que vai resolvê-los, né? De uma forma aí do transtorno ser uma coisa comportamental e a síndrome, no caso do síndrome de Down, conseguimos através de um exame. Tá? Muito bacana isso aí. Você ia fazer alguma pergunta, Maíra, agora? Eu queria saber assim, se tem tratamentos específicos, né? Fala assim pra gente. Se tem uns tratamentos específicos, se é que a gente fala podemos dessa falar forma, em tratamento, assim, né? Tratamento. E quais são eles, né? Maíra, a gente tem abordagens que a gente vai escolher cada tipo de intervenção conforme aquilo que a criança apresenta. Então, não é uma receita de bolo. Todo mundo vai fazer aba, todo mundo vai fazer fono, todo mundo vai fazer TO. É muito particular. Cada criança, conforme que ela apresenta, a gente avalia e vai indicar qual é a melhor abordagem a ser feita. As terapias, né? Exatamente. Aí, né, como você falou, as terapias, a parte multiprofissional, a gente conta com diversos profissionais, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico. Então, a gente tem muitos profissionais que vão abordar essas crianças naquilo que ela tem como prejuízo. Então, assim, não é porque ela tem um transtorno que ela vai precisar de fono, de TO, de físio, de psicólogo. Exatamente. Isso vai depender da especificidade de cada um, né? Exatamente. Do que aquela criança apresenta, né? De quais são as dificuldades que ela tem. Tem algumas crianças que podem não ter dificuldades de comportamento, então não tem nem por que ir para o psicólogo. Exatamente. É mais ou menos há crianças que linha. não têm atraso de fala dentro, né, do transtorno do espectro do autismo, por exemplo. Então, ela não vai precisar ser encaminhada para fono. Então, é conforme sua particularidade. Entendi. Isso seria em todos eles? Tanto TEA como TOD, como TDAH? Sim, as pessoas podem apresentar ou não o que geralmente se tem? Sim, e em graus de intensidade. Né? E conforme isso, eu vou colocar o tratamento para essa criança. Entendi. É como tem crianças com TEA que têm muitas dificuldades na comunicação. Tem outras que se comunicam muito bem, mas tem uma característica ou outra que vai precisar do acompanhamento fonoaudiológico. Por que ela vai para o fono se ela fala tão bem? Mas temos, na linguagem, né, nós temos muitas características ali, muitos marcos de desenvolvimento de linguagem. É por isso a neurodiversidade, né? Não é todo mundo igual. Não é porque é autista que sempre vai ter que ir pro fono. Não é porque que ele é autista, mas ele fala muito bem. Mas por que está no fono? Às vezes não tem, como fala no popular, né? Não tem um filtro, né? Não consegue fazer uma narrativa, fala sobre tudo, tem um bom vocabulário, mas não consegue manter um diálogo, não consegue ter uma comunicação efetiva. Então, assim, isso é importante, gente, a gente saber aí. Por exemplo, Enzo iniciou, tinha necessidade de 4 tipos de terapias. E hoje ele pode passar até 2, né? Como hoje ele tem 2. Então, isso é importante para as pessoas saberem que não é porque seu filho agora recebeu o diagnóstico que ele tem 4 terapias para fazer, que ele vai ter que fazer o resto da vida. Exatamente. Né? Esse mesclar, esse viajar aí nesse mundo que ele pode evoluir e melhorar cada dia. Né? E ter alta. Nossa, essa palavra é maravilhosa, né? Exatamente. E, doutora, fala pra gente, se você puder, claro, e se lembrar, um caso específico que te marcou ou que te emocionou, porque a gente sabe que a neurodiversidade, para quem vive ela,
Inicialmente ela é dura, ela massacra, ela deixa a gente ir ao céu e voltar, né? Mas o nosso intuito, o intuito do Sem Rótulo é justamente levar essa informação o quanto melhor possível. E assim, qual o caso que você teve que te emocionou assim? Bom, eu não foi só um, né? Mas, certeza. Sim, eu vou falar algo que hoje é relevante na atualidade, né? Eu atendi uma criança de mais ou menos 1 ano e 6 meses. Veio a consulta por um atraso importante de fala. 1 ano e 6 meses ela falava umas 4 palavrinhas e já deveria falar pelo menos 20 palavras, né? E a mãe me relatou um quadro importante de agitação, de agressividade, de dificuldade para dormir. E aí, durante a nossa conversa, essa mãe me falou que a criança ficava o dia todo nas telas. Ela saía para trabalhar, a criança ficava com a avó e não tinha outra coisa para ela fazer. Ficava ou vendo desenho no celular ou assistindo a TV. E aí uma mãe muito aberta, muito entendida do que eu conversei com ela falou, não, doutora, eu vou cortar totalmente então as telas. E eu falei, olha, não vai ser fácil. Os primeiros dias vão ser muito difíceis, mas fica firme. Então, todos os dias ela foi me contando como que estava a evolução da criança. Com 1 semana, mais ou menos, ela me mandou um vídeo. A criança tinha melhorado já, assim, coisa de umas 10 palavrinhas no vocabulário. Estava muito mais interativa, muito mais tranquila. Aquela agitação toda tinha melhorado. Então, isso é algo que realmente eu vejo como é prejudicial as telas em excesso. E fica como algo, né, extremamente importante para a gente sempre falar para a sociedade. As telas prejudicam, sim, e muito. Aí eu posso dizer por experiência própria. E a gente sabe, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, né, 0 telas até os 2 anos de idade. Exatamente. Então, assim, é uma recomendação. E hoje, assim, é real. As telas, o uso excessivo de eletrônico, seja tablet, celular, quando a gente fala de telas, a gente também é televisão, né, computador. Então, você falou do atraso, né, de linguagem Sim. e fala. Então, assim, tem estudos já científicos que demonstram crianças que têm o uso excessivo têm atrasos mesmo. Então, assim, a gente percebe em consultório mesmo, nesses anos, né, que veio a pandemia. As crianças muito em casa, pais em home office. O que fazia para conseguir trabalhar com a criança? Telas. Sim. E essas crianças hoje, né, vão crescendo e vão tendo dificuldade, um atraso de linguagem, um atraso de fala. Então, assim, porque a fala e a comunicação é muito de trocas, né? Então, quando a criança fica apenas ali na frente do celular, ela fica apenas na frente de uma televisão, ela só está recebendo a informação. Ela não tem com quem compartilhar. Não está trocando, né? Ela não troca aquela informação. Né? Então, assim, ela não vai ter essas habilidades comunicativas. Ela só recebe o tempo todo. E, gente, um dos nossos propósitos aqui do programa, doutora, que nem isso que vocês acabaram de falar, é muito importante. Né? Quanto mais a gente falar exatamente isso, vai ser benéfico para todo mundo. Só que a gente sabe que, na prática, é difícil isso acontecer. Eu estou falando isso por mim. Até antes do diagnóstico de ENSE e até um pouco depois, existiu o uso excessivo de tela, né? Pela correria, né, aquela questão de você chegar cansado. Então, até isso, o autismo trouxe para a gente como uma coisa benéfica mesmo, gente. Você que está em casa, que está vendo o seu filho, meu Deus, para eu ter um pouco de tranquilidade, eu vou deixar a tela ali. Eu não vou julgar você, não vou te condenar por isso. Mas, assim, aos pouquinhos, vai tirando. Sim. A gente foi observando o que ele gostava de fazer, igual ele adora música, ele adora pintar, né? Então, pega ali 1 hora, eu sei que é difícil, eu sei que a gente chega em casa, a gente quer dormir, a gente quer parar de pensar nos problemas ou alguma coisa, mas senta ali, porque quando você começa a colher o fruto daquilo ali, que hoje Enzo fala uma frase inteira,
né? Hoje ele consegue estar aqui, às vezes até no celular, que a gente deixa um pouquinho hoje, e ele, se passar um avião, ele, papai, avião. Então, assim, ele consegue estar vendo tudo o que está acontecendo ao redor dele. Então, assim, essas informações e trazendo também um pouco da realidade, é isso que a gente quer. A gente não quer só aqui dizer que é bonitinho, que você tem que fazer. Não, gente, é difícil. Sim. Não é fácil. Se prepare, faça terapia se você puder, né? O ideal é que faça, né? Porque a coisa não é fácil. Mas você colher aquele fruto de uma coisa que você viu, a sensação de dever cumprido, daquele negócio feito da maneira correta, é fantástica, é maravilhoso. Max, é o excesso, né? Na verdade, é o excesso. Não precisa deixar, né? Nada em excesso vai ser bem. benéfico para ninguém. Né? A gente não está falando apenas das telas especificamente, mas de tudo. Né? Nada que é excesso faz bem. Então, vai diminuindo, a gente sabe das dificuldades hoje, né? Das dificuldades de não ofertar as telas. Se você já tem uma criança que tem um tempo excessivo, vai diminuindo aos poucos. Cada dia diminui um pouco mais, oferece um brinquedo novo, né? Um estímulo diferente e vai dando certo. Então, assim, cada família vai testando. O que deu certo na família de Max pode não dar certo na minha família. Então, assim, não é uma receita de bolo. Sim. A gente orienta e cada família vai ajustando as suas necessidades, né, do dia a dia. E a sua rotina, né, a sua realidade. Vamos falar um pouquinho dos mitos agora? O pessoal fala muito fala mito e verdade. Acho que verdade a gente está falando aqui o tempo todo, né? Vamos brincar um pouquinho agora de mito, né? Maíra vai te falar alguns mitos aí. O que você pode falar para a gente deles? Podemos dizer que a neurodiversidade, ela tem cura? Quando a gente fala em cura, eu estou querendo dizer que algo precisa ser corrigido, né? Algo precisa ser retirado, preciso curar. Então, a palavra cura, ela não se aplica nos transtornos do neurodesenvolvimento, exatamente porque quando eu falo que eu preciso corrigir o transtorno, eu já estou excluindo essa criança, né, dela estar ali, dela ser respeitada como ela é, dela ser vista como ela é. Então, a gente não fala em cura. A gente fala que a criança, ela pode evoluir, ela pode progredir e ela merece todo o respeito, toda a atenção, toda a inclusão pelo simples fato dela ser de um jeito e pronto. E as pessoas neurodivergentes, elas são todas iguais? Não são todas iguais. É o que a gente falou aqui, né? Mas acho que vale a pena a gente reforçar. Sim, é um mito, infelizmente, como a gente falou do tratamento, achar que o tratamento é igual para todos. Cada pessoa é única, cada pessoa tem sua particularidade. Nós, neurotípicos, cada um é de um jeito. Então, dentro das crianças atípicas é a mesma coisa. Cada criança é de um modo, né? E a gente precisa entender que ninguém é igual a ninguém. Elas são menos inteligentes? Jamais, né? A gente não tem relação entre inteligência e os transtornos, né? Assim, isso entra também nessa questão do ser igual, né? O transtorno, a criança, ela pode ter o transtorno e ter uma habilidade específica. Por exemplo, a gente vê muitas crianças autistas com habilidade na música, com habilidade na matemática, na informática, mas a gente também tem crianças que têm mais dificuldade. É a mesma coisa como nós, neurotípicos. Assim, na minha vivência, eu vejo muito isso. Recentemente, eu com um amigo conversando, eu falei assim, o autista, ele entende tudo que você fala. Ele entende o que você fala, ele entende os seus atos, que os nossos atos educam muito mais do que nossas palavras, né? E ele falou assim, nossa, é mesmo? Então eu percebo que as pessoas, principalmente com TEA, elas acham que a pessoa tem uma deficiência mental. Exatamente. Né? Elas acham que é a mesma coisa, né? Não é? Eu vejo muito isso. Sim, e aí é um mito que a gente realmente precisa esclarecer, porque a criança, seja ela autista, TDAH, disléxico, ela pode ser inteligente e ela pode ter dificuldades. Pode ter sucesso profissional? Com certeza, né? Diante de uma boa intervenção, diante
da abordagem correta, essa pessoa ela pode ter sim sucesso. Elas não querem interagir socialmente? Não, há certas particularidades, né? Nem todo mundo quer interagir da mesma forma, mas com certeza a pessoa neuroatípica, quando ela se sente segura na comunidade que ela está inserida, ela se socializa super bem. Então, mais uma vez, eu quero aproveitar toda essa riqueza de informações e agradecer mais uma vez as pessoas que nos apoiam nesse programa, nessa ideia, né, que acreditam nela, a odontopediatra Manuela Larré, né, com todo o aparato. Inclusive, se você tiver a oportunidade de conhecer, né, o consultório dela, ela é magnífica. Eu conversei com ela, eu vi a forma que ela atende, o cuidado que ela tem com as crianças especiais o conhecimento mesmo que ela tem de como agir, né, ela é fantástica. Então, são pessoas que realmente vale a pena a gente falar. Uma abordagem totalmente diferente, né? porque a gente vê... Eu levo o Enzo no dentista e eu sei que é um dos piores dias da minha vida. Então, no dia que eu conversei com ela, eu pude ter uma luzinha lá no final, né, do túnel, sabe? Eu falei assim, eu acho que não vai ser mais um trauma para ele vir, né? Então, ela tem essa delicadeza, ela tem essa percepção, isso é muito bacana. Totalmente capacitada para atender esse público, né? Essas crianças atípicas. Exatamente. Lembrando, né, que se você tem interesse sobre a neurodiversidade, se você conhece alguém que você acha que esse programa vai trazer informação, que vai fazer diferença, né, na vida dessa pessoa, já encaminha, né, as nossas... Compartilhe o link do programa com todo mundo que você conhece. Ativa os sininhos da notificação, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, aqui no canal do YouTube, que esse podcast é feito especialmente para vocês e para levar informações, porque nós temos certeza que a informação, quando a gente disseminar a informação, vai transformar a vida dessas pessoas. Às vezes você está pensando, mas graças a Deus eu não tenho nenhuma tipicidade na minha família, mas você assista e compartilhe com as pessoas que você sabe que tem, porque às vezes ela não está tendo acesso, mas você tem, então compartilhe, porque realmente o intuito do programa é fazer com que essas pessoas tenham uma vivência mais leve, uma vida mais tranquila, né, com a terapia certa, com tudo mais de forma correta. O Sem Rótulo, ele é um podcast, né, que a gente também quer levar informação para as famílias típicas, né? Como eu, mãe de uma criança típica, posso ensinar o meu filho a conviver e a tratar bem uma criança atípica, né? Muito importante isso. Não é porque, assim, como você falou, na minha família eu não tenho ninguém, mas a minha filha, ela vai conviver com crianças atípicas na escola, no parquinho, no restaurante. Então, assim, eu acredito muito que a informação transforma, né? Quanto mais informação, menos preconceito. Com certeza. Né? Quanto mais informação, mais essas pessoas atípicas vão ser inseridas de forma correta na sociedade. Maravilha. Exatamente. Então, siga nossas redes, ativa o sininho aí das notificações. Vai estar tudo aí para vocês, tá? Para você ficar por dentro de tudo. Lançou um episódio, você já vai ser avisado. Já cola. E doutora Laura, eu vou falar, eu e Maíra vamos falar uma palavra e você nos diz o que é que vem à sua cabeça, tá? Eu sei que não precisa ficar nervoso. Se não vir nada, pode falar, não veio nada. Pula. Família. Tudo. Família é tudo. Amor. Vou te ajudar. Tá. Acho que é a base do seu trabalho, tanto o seu, Sim, como de Maíra, sim. como de Maureen que está aqui. Não consegui achar uma palavra, né? Amor, acho que é o que move a gente, é o que nos faz respirar todos os dias, com certeza é o amor. É verdade. Inspiração. Meu pai. Seu pai, que bacana. Pai. Desejo. De ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Isso é um desejo muito... É isso que a gente está querendo aqui. Eu sempre tenho. Motivação. Por mim mesma, ser melhor a cada dia, ser uma profissional melhor a cada dia, fazer o bem para o máximo de famílias que eu puder. É isso que me motiva. Felicidade. Saúde. Ter saúde nos traz felicidade, sem dúvida nenhuma. Um propósito de vida. Hoje eu sinto que o meu propósito é esse, é ajudar
as pessoas que não têm condições de chegar a um diagnóstico. Graças a Deus eu já tenho a oportunidade de fazer isso por algumas pessoas e espero continuar fazendo muito mais. Que bom, parabéns. Uma saudade. Estar perto da minha família, das minhas irmãzinhas, né? Infelizmente, desde que eu saí de casa com 16 anos, a vida passou e a gente fica só de longe sabendo de uma coisa ou outra, né? Então a saudade é essa de ver todo mundo crescendo, todo mundo se desenvolvendo. Pelo seu sotaque, a gente já sabe que não é de Barreiras, né? Não, exatamente, sou mineira. Legal. Eu sou paulista, tenho 25 anos que eu moro em Barreiras. A família do meu pai, que foi a família que eu cresci, tá toda lá, então eu sei bem o que é essa saudade aí. É bem doloroso, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que seguir o propósito. Sim. E é isso aí, é verdade. Doutora, o que você diria assim para uma pessoa atípica, para que ela pudesse ter mais qualidade de vida? Se você tivesse a oportunidade assim, de estar na frente, né, de uma pessoa atípica ou da família de uma pessoa atípica, o que você diria para ela? Eu diria que ela tem que mostrar quem realmente é, né? Que não tem que se esconder, não tem que ter vergonha, não tem que se excluir. A pessoa atípica hoje a gente encontra em todos os lugares, né? Hoje a gente sabe que, falando de autismo especificamente, a cada 36 crianças, uma é autista. Então a gente convive muito com essas pessoas. E a pessoa neuroatípica, ela precisa se mostrar que ela está ali, que ela exige, que ela existe e que ela merece respeito. Com certeza, é isso aí. Então, mais uma vez, agora falar um pouco rapidamente dos nossos apoiadores, que são pessoas que nos ajudam, juntamente com a doutora Manuela, que é a ONI, a agência de marketing, que nos ofereceu esse espaço. A Festate Personalizados, né, que nos ajudou aí na personalização, né, do nosso programa. O Mega 30, Matuto Roupas Masculinas e Usina de Ideias, a agência. O momento agora, doutora Laura, é você dar o seu recado, fique à vontade em falar o que você quiser, ou para os ouvintes, ou para os seus pacientes, ou para a sua família, né, que eles vão estar assistindo com certeza, fica à vontade. Bom, novamente gostaria de agradecer pelo convite em estar aqui. E eu gostaria de dizer para a sociedade em geral que quando a gente tem conhecimento, a gente gera inclusão. E é como a Maíra falou, a gente pode não ter uma pessoa neuroatípica na nossa família, mas a gente pode ensinar o nosso filho a tratar essas pessoas de uma forma respeitosa, né? E é isso que eu espero, que a nossa sociedade evolua para esse nível, de saber reconhecer que há pessoas diferentes de nós e que a gente merece respeitar. Eu espero que os meus pacientes que estejam me assistindo saibam que eu faço tudo com muito carinho, com muito amor, muita dedicação. E eu espero continuar sendo cada dia melhor, ajudando cada vez mais as famílias. Pessoal, aproveita, siga aí a doutora Laura, a gente vai deixar o Instagram dela aí para vocês, porque ela dá muitas dicas, né? Vale muito a pena acompanhá-la, porque é bem rico o trabalho que ela faz lá, tá? Queria, nesse momentozinho final do programa, novamente agradecer sua presença. Hoje eu saí daqui com milhões de informações, né? Acho que a gente nem consegue dormir direito. A gente que é pai de criança atípica. E mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Maíra, você sabe que sem você aqui, né, eu não tenho total fundamento em tudo que eu posso falar, então Maíra vai estar aí comigo, né, em todos os episódios aí daqui para frente. Vai ter muita novidade, gente. Vai ter muita coisa bacana aqui, tá? Então, mais uma vez, agradecer, doutora Laura. Doutora Maíra também, né? Maureen, que está nos ajudando aí no staff, né? E queria novamente pedir para vocês, ative o sininho, siga a gente lá no canal, se inscreve bonitinho, as redes sociais vão estar disponíveis para você. E o nosso intuito aqui, gente, é fazer com que você, atípico, ou que tem uma família atípica, tenha uma vida melhor, tenha mais informação, e isso automaticamente vai trazer muitos benefícios para a sua vida, tá bom? Fica com a gente nos próximos episódios, siga a gente lá no Instagram, que nos próximos você vai se surpreender e ficar, tinindo aí nas informações. Não Obrigado, esqueça gente.
de ativar o sininho das notificações. Sim, porque você aí toda vez que a gente postar... em tempo Exato. real quando a gente fizer novas postagens. Doutora Laura, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Assim, Deus lhe abençoe. E eu tenho certeza que informação transforma as vidas. Então, e é isso que a gente quer aqui. Essa mensagem que a gente quer passar, é isso que a gente quer levar para a população. É isso aí. Obrigado, gente.